Olá, meus irmãos e irmãs. Vamos fazer a leitura aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, nos versos 1 ao 4, dando continuidade às nossas devocionais neste livro. Diz assim então a palavra: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então Paulo, depois daquele evento em Atenas, ele deixa aquela cidade extremamente idólatra e passa agora a residir, a morar por algum tempo em Corinto, uma cidade extremamente libertina. Visto que era uma cidade também grande, uma cidade portuária, onde tinha também um grande comércio, era uma cidade bastante influente, politicamente influente aqui no Império Romano nesta época, e também tinha uma grande população, a cidade, e muitos visitantes passavam pela cidade, visto ser aquele porto, como eu disse, e era também um ponto de ligação. A cidade ligava o sul da Grécia com o norte. Portanto, quem vinha pelo mar, quem vinha do sul e entrando ali ia para a Grécia pelo sul e queria ir ao norte, tinha que passar certamente por Corinto. Portanto, era uma cidade onde havia muitos viajantes, comerciantes, e também nessa cidade havia um templo dedicado à deusa Afrodite, a chamada e conhecida deusa do amor. Portanto, era uma cidade, além de conter aí a idolatria, ela era muito libertina, não é? Vinha gente de todo lugar e as práticas de libertinagem eram recorrentes naquela cidade. Então, é isso que foi para lá que Paulo resolveu ir morar e seguir no seu ministério. Mas ele chegando lá, como diz-nos o texto, ele encontra Áquila e Priscila. Era um casal de judeus que foram expulsos de Roma, junto com outros judeus, pelo decreto do imperador Cláudio, como vimos aqui. E eles foram expulsos de lá, os judeus, por conta de eles arrumavam muita confusão na cidade por conta da sua religião, não é? O judaísmo, sempre com rebeliões, com revoltas, sempre querendo impor as suas crenças, enfim, os seus costumes. O imperador Cláudio, então, decidiu expulsar os judeus de lá. Apesar de Áquila e Priscila serem cristãos, mas eram cristãos judeus, foram incluídos, então, nesta leva e foram, então, expulsos e foram, então, morar em Corinto. E eles eram fabricantes de tendas, assim como Paulo. Então, Paulo os conheceu, os encontrou lá, não é? E aí começou a trabalhar com eles e chegou a morar com eles. Então desenvolveu ali uma profissão, ou a sua profissão, trazendo para si, então, sustento, tendo também a companhia desse casal, não é? Não estava mais, então, sozinho, um lugar certamente difícil, não é? E precisando, então, de sustento. Ele, então, trabalha durante a semana e no fim de semana, no sábado especialmente, ele segue também com o seu ministério de pregar nas sinagogas, tanto para judeus quanto para algum gentio, grego, que também iam à sinagoga para ouvir a palavra, para ouvir sobre Deus, sobre o judaísmo. E quando Paulo tinha a oportunidade, ele pregava sobre Cristo Jesus, ele pregava o Evangelho. Então, o que nós podemos aprender aqui rapidamente, brevemente, neste registro de Lucas aqui com respeito à estada de Paulo em Corinto, pelo menos no início dessa estada? Primeiro, uma estratégia de Paulo, não é? Onde tem mais gente, existe mais a possibilidade de ouvirem mais gente, não é? Mais possibilidade de ouvir o Evangelho. Ele sai de uma cidade, Atenas, não é? Uma grande cidade,
e capital da Grécia, e aí ele prega lá para muitos, e ele vai para Corinto, uma outra cidade muito grande, um centro comercial. Então, essa é uma estratégia que Paulo está usando. Nós já vimos isso anteriormente em outros textos, ele passa pelas cidades pequenas, mas ele prefere ir para as cidades grandes, onde tem muito mais gente. Aqui, onde tem muita circulação de pessoas que passam por lá, ouvem o evangelho, tem possibilidade então desse evangelho, por boca de outras pessoas, seguir em outros caminhos, seguir e alcançar outras regiões, outras pessoas em outros lugares. É por isso que nós vemos quando Paulo diz que pretende ir a Roma, quando ele escreve quando ele pretende ir à Espanha, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz: eu não tenho mais campo de trabalho aqui nessa região, em torno aqui do Mediterrâneo. Não tem mais trabalho, por quê? Porque ele já pregou em várias capitais, vários lugares grandes, cidades grandes, influentes, e pessoas convertidas foram indo para outros lugares e seguiram pregando o evangelho, e enfim, pessoas iam se convertendo em diversos lugares. E Paulo, então, dessa maneira, ia alcançando muitas outras pessoas. Ele sediado num lugar, alcançava muita gente, e essas pessoas que eram convertidas iam falando, pregando o evangelho a outras pessoas. Isso é uma estratégia e que nós podemos usar também. Em segundo lugar, enquanto ele pregava o evangelho aos sábados, ele também, durante a semana, trabalhava. Ele trabalhava em outra atividade, ele fabricava tendas, encontrou então aqui uns amigos, começou a morar com eles, mas certamente, enquanto também ele comercializava, fabricava e comercializava as tendas, ele também pregava o evangelho ali para aquelas pessoas que vinham de vários lugares e iam para outros lugares e precisavam de barracas, de um telhado, aí vamos dizer, para se abrigarem durante as suas viagens. Então Paulo certamente fazia isso, aproveitava da sua profissão, do seu trabalho, no seu lugar de trabalho, e falava e pregava o evangelho. Logicamente, não preciso nem dizer que nós devemos fazer da mesma coisa. Deus nos coloca num lugar, Deus nos dá uma profissão, Deus nos habilita com alguma habilidade aí, uma profissão onde nos dá o sustento, como também é a possibilidade para nós expandirmos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, nós vemos a perseverança de Paulo. Porque em cada lugar, cada cidade que ele ia, ele procurava uma sinagoga, e lá ele ia lá e pregava aos judeus, aqueles seus patrícios que conheciam a respeito de Deus, e ele então os apresentava como o Filho de Deus, como Jesus era o Messias. Enfim, ele seguia perseverante no seu trabalho e no seu ministério com esta estratégia de chegar nas sinagogas e lá pregar o evangelho do Senhor Jesus. Que estas, então, práticas do apóstolo, que este ensino que temos visto aqui no livro de Atos, isso possa também fazer parte da nossa vida, e possamos com amor, com perseverança, com alegria, com estratégias, também pensarmos, trabalharmos e praticarmos, e enfim, proclamarmos o evangelho da salvação. Que seja assim com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.